Olá, hoje é o dia 24 de julho de 2021, eu sou Marcos Valério XR e venho cobrir uma carência desse canal, que é um vídeo específico sobre esse tema, sobre o qual já me referi várias vezes, mas fiquei devendo essa abordagem mais sistemática e direta, que não vai esgotar o assunto, não vai cobrir vários aspectos. Eu vou me focar especificamente numa temática e defender uma tese. Inclusive eu recomendo muito um vídeo do padre Paulo Ricardo a respeito desse assunto, que eu vou linkar ao final, é excelente. E aliás eu recomendo muitos vídeos do padre Paulo Ricardo, só que ele vai numa outra direção que tem uma certa complementariedade, mas que eu não vou abordar aqui. A minha questão aqui é fazer uma recapitulação do contexto, para deixar muito claro o que eu estou apontando, que o neopentecostalismo em si, esse neopentecostalismo da teologia da prosperidade, que hoje é representado principalmente no Brasil pela Universal do Reino de Deus, mas também por várias outras denominações, o que eu quero deixar muito claro é que isso não é cristianismo. No sentido de uma religião, ele não é exatamente orgânico, e que ele é em grande parte resultado de uma espécie de manipulação com fins político-ideológicos claros. Mas muito bem, para a gente chegar nesse ponto, eu preciso fazer uma recapitulação muito breve, porque para saber o que é o neopentecostalismo, você tem que saber o que é pentecostalismo, que pressupõe saber o que é o fenômeno do cristianismo, inclusive na sua dimensão protestante católica, e, em primeira instância, o que é o judaísmo, né? Então, vejamos, o judaísmo é, claro, uma religião étnica, mas não só uma religião, uma procedência, uma identidade cultural, uma etnia. E nessa dimensão religiosa, evidentemente, ele é atrelado a esse pertencimento a essa etnia. Você, evidentemente, tem que nascer judeu, né? Nascido de mãe judaica. Isso é interessante porque, na verdade, você ser filho de um pai judeu não te torna judeu. Você é automaticamente judeu no sentido étnico quando é nascido de mãe judia, né? E essa religião está invariavelmente entrelaçada apenas a esse povo específico. É claro que existem sim conversões, existiram conversões que foram no meio judaico, que foram expandindo a sua população com pessoas provenientes de outras etnias, de outros backgrounds culturais. Mas ainda assim ele conseguiu se manter de forma bastante coesa com as suas tradições, e de um modo ou de outro ainda está bastante atrelado. Essa prática religiosa ela ainda é claramente fechada dentro dessa etnia. O cristianismo, por sua vez, pode se chamar de uma heresia do judaísmo, ou seja, uma coisa que surge do judaísmo, mas que o altera e que o subverte e dá origem a uma coisa nova. O próprio Jesus, evidentemente, era judeu, e ele apresenta a principal ruptura do cristianismo, é que ele passa a ser uma religião universal. Ele não está mais restrito a uma etnia específica. O cristianismo tem um mecanismo, um dogma primordial, onde basta que você faça um compromisso de fé com a determinada doutrina, passando pelo ritual do batismo, que é um ritual bem mais simples do que, por exemplo, o da conversão para o judaísmo, né, que no caso dos homens pressupõe você fazer uma mutilação genital. O cristianismo não precisa disso, basta um batismo, um procedimento relativamente simples, o compromisso com aquela doutrina, com aqueles dogmas, e você se torna um cristão. E isso fez com que que era uma novidade na época, né, fez com que o cristianismo se tornasse a maior religião do planeta. Porque ela foi se espalhando pelo mundo e estava aberto a todas as pessoas que quisessem fazer parte dele, independente do seu background cultural, da sua posição política, da sua classe social. Esse foi o grande fator revolucionário do cristianismo, né? Também está direcionado a um tipo de visão de além-mundo que também é bastante exótico, o que torna muito curioso o cristianismo ter feito tanto sucesso, uma vez que, especialmente nos primórdios, ele exigia um compromisso de vida ou morte. A pessoa tinha que estar disposta a morrer por ele, a sofrer por ele, a passar por privações. E essa força desses primeiros cristãos, que estão dispostos aí para ser jogados na arena, para ser devorados por leão, estão se dispostos a ser crucificados, teve esse fator determinante, foi absolutamente relevante para a constituição inicial, para essa força que gerou, que se popularizou muito entre os escravos, que já estavam acostumados a privações, né? E o resto é história. Nós sabemos que isso cresceu de uma forma bastante significativa ao longo da história, até que, mais de 1000 anos depois, né,
passando por algumas cismas das igrejas católicas, tivemos a grande reforma protestante, que é o elemento que vai mais nos conectar diretamente ao assunto. E a reforma protestante, apesar de tudo, ela é basicamente uma ruptura com a estrutura hierárquica da igreja católica. Ela inicialmente teve pouca alteração doutrinária no sentido mais significativo. Foi tendo com o tempo, foi tendo umas variações, porque como a própria igreja previu, né, se essa reforma protestante vingasse, surgiriam infinitas denominações, cada uma com visão diferente, e foi de fato o que aconteceu. Se você pode dizer que o cristianismo tem um dogma primordial, é esse. Os seres humanos são naturalmente pecadores, porque estão corrompidos pelo pecado original. Eles não têm a condição de, por eles próprios, eles se redimirem, se elevarem para uma condição mais alta. Eles precisam da ajuda do divino. Então eles têm que apelar à graça divina para que eles consigam se erguer. Mas bem, o protestantismo vai evoluindo, vai surgindo várias denominações, mas aquilo que a gente identificou como pentecostalismo já é um tanto mais tardio, surge praticamente no século XX, especialmente nos Estados Unidos, mas é uma ideia essencialmente cristã, baseada no fenômeno de Pentecostes que se vê no Novo Testamento, que é a ideia que após a morte e a ressurreição de Cristo, os cristãos, os seguidores, passaram a ser tocados pela graça divina, no sentido de receber algumas dádivas que os permitiriam pregar o evangelho ao redor do mundo, né? E essa graça, inclusive, consideraria alguns milagres, a capacidade de efetuar efetivamente curas milagrosas, de alguns feitos milagrosos, até alguns sinais, especialmente o dom de falar em línguas. O que significa? Na verdade, o dom de falar em línguas, nesse sentido, era uma espécie de remoção daquela limitação que foi imposta no mito da Torre de Babel, que antes as pessoas falavam uma língua universal, né, todo mundo falava uma mesma língua. Esse evento da Torre de Babel teria simbolicamente gerado essa confusão, tornando as pessoas incapazes de se entender em todas as partes do mundo, surgindo os idiomas diferentes. De uma certa forma, esse falar em línguas, na verdade, era suspender essa limitação. As pessoas voltariam a ser capazes de comunicar para que pudessem pregar o evangelho em qualquer lugar do mundo. Essa noção atual de muitos pentecostais do falar em línguas contemporâneo não tem nada a ver com a noção original. Mas a ideia é essa, seria um milagre, seria o advento do Pentecostes, você uma vez envolvido com a graça divina, dedicado, você receberia determinados dons milagrosos com o objetivo de pregar o evangelho nos confins do mundo, que aliás é um pré-requisito para o segundo advento de Cristo. Pois bem, e até a gente fechou mais ou menos essa recapitulação, porque até aí tudo é legitimamente cristianismo. Tudo está comprometido com esse dogma primordial de que o ser humano tem que aceitar Cristo para poder se redimir, para poder ascender ao divino. É claro que há uma elasticidade aí, porque vai ter tanto aqueles que veem de uma forma extremamente literal, de que você tem que tomar contato direto com aquela religião mesmo, ler a Bíblia, é uma coisa bem literal, você tem que realmente aceitar Jesus de uma forma direta. E tem alguns que vão ser mais flexíveis e dizer que mesmo aquela pessoa que nunca nem ouviu falar em cristianismo do outro lado do mundo, quando ela for, depois que ela falecer, quando ela for para o além-mundo, ela ainda vai ter uma oportunidade, de uma certa forma, o caminho para o divino ainda vai ser por Jesus do mesmo jeito. E sem falar algumas interpretações mais ousadas. Mas o fato é que tudo isso passa por esse dogma central e esse comprometimento de fé, e ainda que você tenha uma visão mais secularizada, no sentido de não acreditar muito nesses milagres, acreditar mais na questão das obras, de você demonstrar a sua cristandade no sentido ético, ou você fazer um compromisso de fé mais específico, porque tem essa distinção, né, da justificação pela fé ou pelas obras. As pessoas que agem no sentido de serem cristãs, e aquelas que não agem, mas têm um compromisso de fé tão grande, uma vez que não é necessariamente uma questão ética, que é uma coisa que muita gente não sabe, mas na realidade, ao fazer esse apelo ao divino, você reconhece que você é degenerado, você está moralmente inabilitado, exatamente por isso mesmo que você precisa da divindade. Então tem esse processo de lavagem espiritual. Tudo isso, invariavelmente, no entanto, fica circulando em torno do elemento central que caracteriza o cristianismo. E eu quero apontar que o neopentecostalismo, ele rompe com isso. Ele não pode ser considerado cristão, porque
Claro que tem uma diversidade de fenômenos neopentecostais aí, que algumas pessoas em outros países chamam de renovações carismáticas, ou movimento carismático. Existe um certo sincretismo, especialmente no Brasil, onde são associados elementos mágicos de outras tradições, até essa questão assim de água energizada, de você falar de encosto, tem aqueles elementos que vêm até das religiões afro que são misturadas aí. Isso aí não é o problema, de forma nenhuma. Aliás, isso é a parte legítima da religiosidade, que já tem precedentes antes, até mesmo no catolicismo tradicional, uma vez que sempre foi um tanto quanto holístico. O catolicismo sempre foi capaz de comunicar com as religiões tradicionais e ter um certo grau de tolerância, apesar da propaganda contrária, que permitiram sincretismos. Aqui no Brasil, esse exemplo claro, você tem determinadas tradições religiosas indígenas ou africanas que têm um grau de coexistência relativamente pacífica com o cristianismo, que já não tem com o neopentecostalismo. Às vezes nem com o pentecostalismo de uma forma geral. Mas o crucial do neopentecostalismo que eu estou enfocando aqui é a teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, que tem uma certa distinção, né, porque ela surge por uma outra via, ela é absolutamente uma violação do cristianismo. Ela é anticristã, simples assim. Porque a sua premissa básica é que esses milagres, essa relação com a divindade vai te trazer vantagens materiais, concretas na sua vida na Terra, inclusive, especialmente financeiras. Sim, a ideia de que a graça divina vai te enriquecer, literalmente. Isso não faz nenhum sentido, porque o comprometimento do cristianismo, essa loucura, né, perante os gregos, esse escândalo perante os judeus, é uma coisa que te arranca do contato direto com o mundo, te conectando com o mundo vindouro. O reino não é desse mundo. Então o indivíduo tem que estar disposto a fazer sacrifícios extremos, inclusive a morrer, a sofrer pela causa. Os primeiros cristãos, vários deles, como eu falei, foram executados, foram crucificados, foram perseguidos. Os santos, todos são esses que passaram por grandes desafios, grandes privações. Porque a ideia é você romper com esse mundo material degenerado. Esse mundo é resultado do pecado original. Então não faz sentido você querer se posicionar dentro dessas coisas do mundo. Aliás, isso é muito claro em várias passagens do Evangelho. Eu não poderia faz nem sentido citar isso aqui. A ideia de que a graça divina se traduz em bens materiais é absolutamente alienígena à essência do cristianismo em geral. Porque assim deixa de ser um compromisso de fé, deixa de ser um compromisso com uma doutrina do invisível, passa a ser uma troca, uma relação direta, onde você é um toma lá, dá cá. É um negócio. Ou seja, literalmente são os vendilhões do templo. Teologia da prosperidade não faz nenhum sentido do ponto de vista cristão. Ela é uma violação generalizada. E aliás, isso é até um certo consenso das pessoas que fazem esse tipo de crítica, né? Não que necessariamente você ser cristão você teria que empodecer, que sofrer. Não, não é esse o caso. Mas não há nenhum tipo de relação, você não pode extrair nenhum tipo de relação da ideia da sua conexão com o divino relacionado a essa prosperidade material. Não no cristianismo. Em outras tradições, sim, pode ter. Nós estamos acostumados a ver várias tradições místicas, né, religiosas em geral, que tem esse negócio. Você faz lá magia, você faz lá o trabalho, né? Macumba é literalmente a magia. Você faz um processo lá para você agradar um determinado espírito que vai te dar uma coisa em troca. Então isso aí tem espaço para isso na religiosidade. Mas esse é o diferencial do cristianismo. Não é nesse sentido. Qualquer coisa que beneficie o crente do ponto de vista cristão, essencial, que dê a ele qualquer tipo de milagre, tudo isso é no sentido de levar mais almas, de salvar mais pessoas, de incluir mais pessoas na graça divina. Se isso for feito de acordo com algum suporte material, isso é irrelevante, mas se não for também, não importa, o cara tem que ir para frente, ir para cima, disposto a enfrentar tudo que vier pela frente. Então não faz sentido essa ideia de teologia da prosperidade do ponto de vista cristão. É uma negação do cristianismo. E aí você começa a entender por quê. Observa uma coisa curiosa. O pessoal costuma chamar isso de evangélico, fenômeno evangelismo. É um nome péssimo, absolutamente péssimo, porque ele é frequentemente associado a esse protestantismo. E é curioso, porque quando você vai na doutrinação católica em geral, eu estudei em colégios católicos, quando você vai em catequese, em todas essas escolas dominicais, evangélicas, católicas, você vai ver basicamente evangelho.
Eu estudei, toda a minha infância em colégio católico, eu estudava Evangelho. Muito raramente tinha alguma coisa de outras partes do Novo Testamento, e eu acho que nunca foi visto nada do Velho Testamento. Quando você vai nessas igrejas pentecostais, você praticamente não ouve falar de Evangelho, você só ouve falar de... Aliás, mal você ouve falar de Novo Testamento, praticamente é só Antigo Testamento. É o tempo todo lá falando de Salomão, falando de Davi, falando dos reis, dos juízes. É gente que constrói templo de Salomão, meu Deus do céu. Edir Macedo, o cara usa kippá. Kippá, que é um negocinho judaico. Estrela de Davi, estrela bandeira de Israel. Entendeu qual que é a sacada aí? Neopentecostalismo é uma espécie de pseudo-judaísmo. O que acontece? É um indivíduo que gostaria de ser judeu, mas como a religião judaica não é aberta a esse tipo de provisão sem uma conversão muito mais complexa, de uma certa forma ele é aquilo que, dizendo de uma forma irônica, judaísmo wannabe, né? Só que tem um detalhe, de uma certa forma não pode ser judaísmo, porque essa aproximação não te configura exatamente como judeu. Existe uma barreira intransponível. Então é uma espécie de movimento que tenta se aproximar, que tenta penetrar, mas que tem uma mentalidade parcialmente judaica, parcialmente, na verdade, ele traz alguns elementos do judaísmo, e aí você começa a entender o porquê dessa questão da prosperidade, da questão da riqueza. Isso sim, no judaísmo é muito claro. A graça divina se manifesta de forma material. O Edir Macedo publicou há muito tempo atrás um livro chamado Plano de Poder. Quando eu vi falar desse livro pela primeira vez, eu fiquei até preocupado, porque seria de fato a movimentação a respeito de tentar introduzir uma teocracia no Brasil, né? Eu li o livro e depois que eu li eu perdi qualquer preocupação, porque o livro é tão porcamente mal escrito, o cara não sabe escrever, sério, é péssimo, é uma redação de baixíssimo nível, e não é nem só ele que escreve, ele escreve em parceria com um teólogo. Eu acho que foi esse teólogo que tornou o livro minimamente legível, mas fica muito claro o que ele pretende ali, inflando o número da população evangélica, entre aspas, e conclamando a eleger alguém comprometido com essa doutrina e tentar transformar o Brasil num país, entre aspas, cristão, segundo a mentalidade dele. O resultado tá aí, né? Jair Bolsonaro, essa desgraça aí. Você vê o grau de degeneração dessa porcaria. Mas ali fica muito claro, você não vê absolutamente nada de cristianismo aí, você só vê judaísmo. O cara só está preocupado com aquela parte ali antes do Novo Testamento. Esse pessoal é capaz de fazer uma pregação inteira, uma missa inteira, sem tocar no nome de Jesus Cristo. Isso não é cristianismo. Esse é o ponto. Mas, no entanto, nós também não podemos dizer que ele é um judaísmo, porque nem isso funciona direito. Afinal, o judaísmo é uma religião étnica. Então, o que isso, na verdade, significa? Por que isso funciona dessa forma? Vamos observar os fatos aí. Observa, pesquisam básicos a respeito das origens do neopentecostalismo ou até da teologia da prosperidade. Você vai notar um certo vácuo de informação relevante. Tem lá uns camaradas que ocasionalmente são citados. Tem um cara até com o nome engraçado, é o Oral Roberts, né? Tem um tal de William Kennedy, um tal de A. Allen, mas que são associados ao desenvolvimento da teologia da prosperidade. Mas você vai notar que é uma coisa assim meio vaga, meio confusa. Não tem uma explicação muito clara de como esse fenômeno exatamente surgiu, apesar de ter surgido de uma forma extremamente repentina. Diz que tudo que eu estou falando, isso surge, apesar de ter alguns elementos de televangelismo que remontam até a década de 50, mas de uma certa forma o gosto mesmo surge depois de 80, até 70, 80. Muito associado a essa questão do evangelismo, do televangelismo, né, claro. Mas o que eu quero colocar é que existe uma convergência clara aí que me ajuda a sustentar minha tese de que neopentecostalismo, esse neopentecostalismo que nós temos aí, da IURD, baseado em teologia da prosperidade, nada mais é do que uma estratégia sionista para ganhar apoio perante os cristãos, nos Estados Unidos especialmente. O que é sionismo? É uma doutrina ideológica política, secularizada, que tenta legitimar a ocupação da Palestina para a criação do Estado de Israel. É uma doutrina importante frisar que ela viola os preceitos da religião judaica, porque a religião judaica, se você fizer uma leitura clara e honesta da doutrina, ela não permite esse tipo de movimento. Ela teria que esperar a vinda do Messias. Isso teria que ser dado
pelo divino e não tomada à força pelos humanos, porque eles estão inclusive violando as regras da diáspora. Deus os espalhou pelo mundo propositalmente, então estariam de certa forma até indo contra a vontade de Deus. Então a formação do Estado de Israel, como foi feito, é uma violação direta da religião judaica. São os judeus ortodoxos, os religiosos, que dizem isso abertamente. Após a Segunda Guerra Mundial, após o Holocausto, conseguiu-se essa mobilização, e o sionismo existe já tem desde o final do século XIX. Vale lembrar que o terrorismo, como nós entendemos hoje, foi criado pelos sionistas. Antes da Segunda Guerra Mundial, eles praticaram vários atos terroristas para expulsando palestinos das suas terras e tomando suas terras ali. Isso já acontece desde antes, mas se agravou monumentalmente após a fundação do Estado de Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, com todos os resultados que nós temos aí. Evidentemente, isso nunca poderia ter sido feito sem o apoio sistemático dos Estados Unidos. E em vários momentos eles tiveram dificuldades de se organizarem. E a religião, a ideologia sionista, não tendo esse endosso religioso dentro do próprio judaísmo, e sendo largamente criticada por uma infinidade de setores, eles precisavam de um apoio específico mais forte da população norte-americana. E o que eu vejo é que o neopentecostalismo não passa de uma manipulação, de uma fraude, com o objetivo de aumentar o apoio dos cristãos ao sionismo. E aí você entende por que ele tem essa mentalidade judaica, a parte degenerada da mentalidade judaica, né? Porque o judaísmo tem uma riqueza de tradições enormes ali dentro, mas tem também uma parte mais mundana, mais assim, menos justificável, e é essa parte que vai ligar do neopentecostalismo. Então a minha ideia é essa: o neopentecostalismo, como nós o vemos nessa dimensão da teologia da prosperidade, é resultado de uma manipulação, de uma conspiração, com o objetivo de aumentar o apoio do sionismo. Ele não é nem pseudo-judaísmo, ele é apenas sionismo. Sionismo disfarçado de religião. Sionismo disfarçado de cristianismo. E aí você entende por que esse treco é tão degenerado. Por que Edir Macedo, por exemplo, apoia aborto, apoia o casamento gay, apoia todas essas pautas. Os neopentecostais, em geral, são bastante progressistas nesse sentido. São bastante liberais nesse sentido. São muito criticados pelos outros pentecostais, pelos outros cristãos, por serem excessivamente liberais. Por quê? Porque o sionismo é o referencial básico de todas as ideologias vitimistas que vieram depois, que vieram a partir da década de 60, 70, mais ou menos na mesma época que surge essa teologia da prosperidade, que populariza. É o mesmo grupo. Eu não vou nem sei se seria interessante entrar na seara do fato que, por exemplo, a maioria das sionistas são judias, é tipo assim, mais de 90%. O fato de que Israel, o país em si, é um dos países mais seculares do mundo, um dos países menos religiosos do mundo. O indivíduo que pensa que vai para Israel e vai tomar conta com a população religiosa é um completo retardado mental, porque é o contrário. Israel hoje é a Babilônia, é a Sodoma e a Gomorra do Oriente Médio, é Israel. A população religiosa, que são os judeus ortodoxos, eles não são sionistas, eles nem apoiam a fundação do Estado de Israel, eles já estavam lá antes da fundação do Estado, convivendo de uma forma relativamente tolerante com cristãos e com muçulmanos. E aí você entende porque esse pessoal hasteia a bandeira de Israel por aí. É um projeto político, pura e simplesmente. É uma estrutura de suporte a uma ideologia política secularizada e progressista. Sem entrar muito no mérito dessa questão em si, aí você entende por que você, nessa aberração que está no poder, estende bandeira de Estados Unidos e de Israel, né? Quando você vê a bandeira do Brasil junto com a dos Estados Unidos e de Israel, se você entende a mentalidade que está por trás, a única coisa que está errada é a bandeira do Brasil estar em cima, porque o certo seria a de Israel estar acima, ou dependendo de uma versão mais benevolente, a dos Estados Unidos. Mas o Brasil necessariamente teria que estar embaixo. Por quê? Porque qual que é o papel do Brasil nessa mentalidade? Servir, ser escravo, ser capacho para interesses externos que nada tem a ver conosco, que não dão a mínima para nós, mas que eles precisam de determinado apoio para ganhar mais força, ou pelo menos precisavam até um tempo atrás, né, uma vez que Israel hoje está suficientemente fortalecido para
não depender mais dos Estados Unidos, mas ele precisou muito dos Estados Unidos para chegar no ponto que ele chegou hoje. E precisava desse apoio de grande parte da opinião pública norte-americana para que ele tivesse essa capacidade de se desenvolver e se fortalecer. E para isso foi necessário criar uma mentalidade largamente favorável, e isso é principalmente baseado nesse neopentecostalismo, que vai gerar, que é essencialmente neoconservador, né, com essa aberração que mistura conservadorismo com liberalismo da forma mais contraditória possível. E aí você tem essa aberração que está aí. Bom, eu tenho meus vídeos lá sobre conservadorismo, neoconservadorismo, tenho meu vídeo sobre semitismo, judaísmo e sionismo, que ajudam a explicar isso. Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais específico sobre alguns outros aspectos do sionismo. Esse neopentecostalismo que nós temos aí não é cristianismo, ele é uma fraude, ele é uma ideologia sionista disfarçada de religião, com um objetivo que não tem absolutamente nada a ver com aproximação com o divino. Ele é hedonista, que pega essa questão do enriquecimento, está preocupado com bens materiais, está preocupado com o reino deste mundo, não tem uma visão de transcendência, não sei nem se dá para chamar realmente de uma religião. Eu sempre tive um enorme respeito por religiões. Eu não sou cristão, eu não sou religioso, mas eu sempre tive um respeito pela tradição cristã, eu a estudo, um respeito pelo catolicismo, pelo protestantismo e mesmo pelo pentecostalismo de uma forma geral. Eu tive muito contato com pessoas. E existem, claro, vários fenômenos que ficam entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Não podemos chegar e estigmatizar todos aqueles que se entendem como neopentecostais apenas como isso. Mas esse neopentecostalismo da teologia da prosperidade, baba-ovo de Israel, isso não merece respeito. Isso é fraude, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser combatido, porque isso não traz nada de bom pra gente. É só para ferrar. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 24 de julho de 2021, e vou deixar uns links aí para vocês, e obrigado pela atenção.